Estamos de volta e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio para um bate-papo no nosso quadro sobre direito previdenciário, a advogada previdenciarista Marcela França. Nosso assunto de hoje é a PPP, ou seja, o perfil profissiográfico previdenciário. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Olá, Fábio. Olá, toda a equipe da TV Cidade de Itaúna e também a todo o pessoal que vai nos assistir em casa. Doutora Marcela, uma das maiores dores de cabeça de uma advogada previdenciarista é quando a empresa fornece um PPP ruim. Nesse caso, como que o segurado deve agir? O que ele deve fazer? O primeiro passo, Fábio, em qualquer situação envolvendo benefício previdenciário, é ter a figura da advogada previdenciária à frente do seu processo. Isso é super importante. Segundo, o PPP ele é o documento hábil para comprovar o exercício dessa atividade insalubre, periculosa ou penosa. Se a gente tem um PPP com informações frágeis ou ruins, a gente tem um problema. Por quê? O PPP ele está normatizado na IN 77. Ele também é um documento que ele não traz informações apenas sobre atividade especial. Ele traz informações da empresa, ele traz informações do trabalhador, de onde ele estava alocado, da atividade que ele exercia e até mesmo de eventuais acidentes de trabalho. Ou seja, o PPP é um documento extremamente importante. Agora, doutora, o que fazer quando a empresa se nega a fornecer o PPP? Primeiro, que a empresa não pode, em hipótese alguma, se negar a fornecer o PPP. Desde 97. Não é opcional, é obrigatório. Inclusive, conforme eu falei anteriormente, para quem não exerce atividade especial. Porém, se a empresa, porventura, se negar, no meu caso, no meu escritório, o que eu faço? Eu faço uma notificação extrajudicial para a empresa. Primeiro, a gente tenta amigavelmente. Por quê? A ausência de informações corretas no PPP ou essa resistência na emissão do PPP, ela pode, inclusive, fazer com que a empresa arque com danos morais e contra o segurado pode ingressar contra a empresa. É um documento dele que expõe o ambiente de trabalho dele, então ele tem que ter esse cuidado de documentar essa solicitação e a negativa da empresa. Negativa ou silêncio da empresa. Agora, pode ocorrer também da empresa fornecer esse PPP e ter informações incorretas. O que se deve fazer? Isso é o mais comum. Todos os dias no escritório eu pego 1, 2, 3, 10 PPPs com ausência da informação correta. Isso é muito sério porque compromete toda a história desse trabalhador. Nós temos trabalhadores que exercem funções, por exemplo, como soldador, ele exerce profissões, atividades temporárias de 4 meses, 6 meses, 1 ano. Da mesma forma que nós temos trabalhadores que ficaram 15, 20 anos numa empresa e quando a gente vai solicitar o PPP ele não traz essas informações, ou seja, a empresa que emite o PPP, ela pode retificá-lo. Nós tentamos também amigavelmente. É uma possibilidade da própria empresa retificar esse PPP. Agora, vamos supor que mesmo amigavelmente a empresa não fez a retificação, não ajustou as informações ali no PPP. O que o segurado, o trabalhador deve fazer? Hoje, esse segurado, ele estando amparado pela presença de uma advogada previdenciária, a primeira coisa que ela vai fazer é solicitar uma perícia. Essa perícia ela pode ser tanto administrativa, isso é muito importante, como judicial, que todo mundo sabe. Essa perícia, ela vai complementar as informações que a gente precisa ou trazer todas as informações que nós necessitamos em caso de correção de PPP. Porém, é importante que se faça o pedido anterior através de uma notificação extrajudicial, porque quando for emitido esse PPP ele não nasce da noite para o dia, ele não aparece. Para a emissão do PPP, o PPP é um documento de 2, 3, 4, 5 folhas. O PPP ele tem uma base, a base dele é um laudo técnico, tanto LTCAT como PPRA. Então, o que o segurado pode fazer? A empresa não quer emitir o PPP, ela pode fornecer esses laudos. Se ela não fornecer esses laudos, eles podem ser solicitados e você vai confrontar o PPP com essa documentação, com esses laudos técnicos. Agora, doutora, pode ser uma dúvida dos nossos telespectadores. A empresa fechou ou não existe mais? O que o trabalhador, o ex-empregado, vai fazer nesse caso?
Conforme eu falei no início da entrevista, por isso que às vezes o trabalhador ele precisa sair da empresa e já solicitar o PPP. Mas não guarda o PPP não. O pessoal normalmente recebe o PPP, guarda. Leva para um advogado, especialista em direito previdenciário para analisar, para ver se a documentação está correta. Às vezes o que vale muito a pena é comprovar esse tempo especial já no CNIS. Porque quando ele for aposentar, esse tempo especial já está lá devidamente documentado. Empresa fechou? Uma das possibilidades é usar a prova emprestada de outra empresa, onde ele exercia a mesma função, usava aparelhos similares, o mesmo ambiente de trabalho, ou até mesmo buscar nos órgãos públicos, nos sites dos tribunais, se essa empresa já foi chamada a juízo, se ela teve que apresentar algum laudo técnico. Sem resposta, esse trabalhador, ele não pode ficar. Agora, doutora, muitas das vezes a pessoa, Fábio, eu assisti a entrevista, assisti o bate-papo, mas ainda estou com dúvidas. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui, que é o 3242-3100, que nós vamos passar as informações de contato com a doutora Marcela França, ou até mesmo pode procurá-la lá no Instagram, que é ADV. Não, é @Marcela com 2 L's _ Franca. E também tem o meu canal no YouTube, que é Marcela com 2 L's França. Lá eu aloco todas as entrevistas concedidas aqui para a TV Cidade de Itaúna. Ficou alguma dúvida, pode enviar também para a gente, que a gente repassa para a doutora e nós vamos trazer nos próximos programas, aqui nas participações dela aqui no Jornal Cidade Notícia. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Te aguardo daqui a 15 dias. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a todos e até daqui a 15 dias.